Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, meu jutsu está errado. Perigosamente errado. Capítulo 381. Segundo mundo, escritório do Comitê Executivo das Forças Aliadas Shinobi. Sinto muito. Uchiha Shizui curvou-se em um ângulo perfeito de 90 graus, com o rosto cheio de remorso. Somente depois que as bestas com cauda o encurralaram, ele percebeu que a inauguração da nova estação e o plano sobre o que fazer com as bestas com cauda ainda era um segredo não revelado, nunca discutido com elas. Como resultado da revelação, as bestas com cauda, em estrita conformidade com o regulamento de entrada proibida para bestas com cauda, foram à delegacia protestar. Causaram um grande transtorno para os funcionários. Sentindo-se pessoalmente responsável, Shizui prometeu encontrar novos empregos para elas o mais rápido possível. Porque embora enviar uma mensagem pela web não custasse contribuição, viver de verdade comida, bebida, serviços, exigia contribuição no mundo real. E nem toda besta com cauda se contentava em permanecer selada silenciosamente dentro do corpo de um Jinchuriki. Com a explosão de informações da rede da web, as bestas com cauda, antes relativamente simplórias, rapidamente desenvolveram novos hobbies. Em suma, eles precisavam de pontos de contribuição e também precisavam que a aliança lhes desse uma identidade oficial e um emprego. Como a aliança não permitia que indivíduos contratassem ou capturassem bestas com cauda, seu poder era muito perigoso. E também as proibia de vagar por áreas povoadas à vontade. Se a própria aliança não os contratasse, eles ficariam desempregados e possivelmente expulsos da rede da web por completo. Isso era inaceitável para as bestas com cauda. A própria aliança estava em uma situação delicada. A maioria das tarefas que as bestas com cauda podiam realizar poderiam ser facilmente executadas por humanos. Quando se tratava de produção contínua de chakra, os materiais da casca e das folhas da árvore divina tornavam as soluções baseadas em humanos muito mais práticas e baratas. Ao mesmo tempo, eles não podiam simplesmente deixar as bestas com cauda vagarem livremente. Se alguém fizesse mau uso de uma, até a aliança teria problemas. As bestas com cauda eram essencialmente armas de alto risco. Suspirar, Tobirama deu um suspiro profundo, cheio de emoções complicadas, e depois de um momento disse, está tudo bem. Shizui, ouvindo todo o cansaço naquele suspiro, disse seriamente, deixe comigo. Por favor, dê ao clã Uchiha a responsabilidade de proteger as bestas com cauda. Isso é difícil. A expressão de Tobirama mostrou hesitação. Por favor, repetiu Shizui, curvando-se pela segunda vez, deixe-me servir a causa da paz. Tudo bem, tudo bem. Tobirama agiu como se tivesse sido persuadido. Ele pegou um arquivo com o rótulo confidencial e disse, nesse caso, contaremos com você. Não se preocupe, disse Shizui, profundamente comovido com a confiança depositada nele. Curvando-se pela terceira vez, acrescentou, muito obrigado pela confiança. Com isso, ele saiu do escritório do comitê com um olhar determinado nos olhos. Mas assim que seu cérebro superaquecido se acalmou, ele caminhou em direção ao seu escritório sentindo-se bastante angustiado. Concordar tinha sido a parte fácil, resolver todos esses problemas era outra história. Bestas com cauda eram uma febre. Criá-los, gerenciá-los, tudo exigia dinheiro. A maior parte de seus consideráveis pontos de contribuição haviam sido entregues a Sasuke, pois ele não teria sido revivido sem ele, e agora lhe faltava uma grande quantia de contribuição. Onde ele deveria encontrá-la? Suspiro. Enquanto isso, mundo do capítulo final, Vila de Konoha, uma casa de chá em uma pousada de fontes termais. Ansiosos para cooperar. Duas versões mais velhas de Koharu Tatani apertaram as mãos. Uma era do mundo principal, a outra era nativa do mundo do capítulo final. Essas duas eram, de fato, o núcleo do grupo de apoio mútuo feminino Shinobi. A terceira integrante do núcleo estava ao lado, bocejando. A Tsunade do capítulo final entreabriu um olho. Evidentemente, acordar tão cedo para uma reunião não lhe caía bem. Vocês têm certeza de que esse plano me permitirá ganhar contribuições suficientes? Ela também era alguém que se esforçava para acumular pontos de contribuição na esperança de reencarnar seus entes queridos. O problema é que ela tinha muitas pessoas para ressuscitar. Seu namorado Dankato, seu irmão mais novo Navaki, seu avô Ashirama Senju, seu amigo Jiraiya. Até mesmo ressuscitar uma pessoa já era um obstáculo enorme, então reviver todos eles parecia um sonho distante. Além disso, ela sabia que seu eu do mundo principal havia se tornado genuinamente jovem novamente, então ela também queria obter dados sobre transformações senjutsu, células originais e assim por diante. Ela estava se afogando em problemas de contribuição quando o conselheiro Koharu a abordou sobre se juntar ao grupo de ajuda mútua Kunoichi para supostamente fazer muitas contribuições. Viagens, beleza. Essas são coisas com as quais nós, mulheres, realmente nos importamos. Não se preocupe, disse Koharu, mais jovem e de aparência mais elegante do mundo principal. Com suas habilidades e nossas conexões, você ganhará muitas contribuições. Os gastos femininos sempre foram um grande negócio, e a Shinobi ainda mais. Ninjas eram propensas a grandes gastos, e ser mulher multiplicava esse efeito. Muitas Kunoichi na aliança gastavam o pagamento das missões assim que o recebiam. Toque, toque, toque. Alguém bateu na porta, interrompendo a conversa. Entre. A porta se abriu e Yuga Uzuki do capítulo final colocou a cabeça para dentro. Madame, todos chegaram.
Além disso, há 2 convidados que não estão na lista de convidados. Ela, como muitas outras, estava se esforçando para ganhar contribuição suficiente para ressuscitar seu namorado. E era por isso que ela estava seguindo a quinta Hokage Tsunade até aqui. Koharu 1, a versão do mundo principal, se levantou. Vamos ver então. Os 3 saíram do salão de chá e se dirigiram para um grande salão, onde encontraram os 2 convidados inesperados. Azuma Sarutobi do mundo principal e Tsunade, também do mundo principal. O que vocês 2 estão fazendo aqui? Perguntou Koharu 1. Azuma coçou a cabeça. Tenho uma missão nesta área. Pensei em ir junto com Kurenai. Enquanto isso, Tsunade lançou um olhar complicado para seu futuro eu, trabalhando duro para ressuscitar seu namorado, e puxou Anko Mitarashi para perto, dizendo: vou levar Anko para férias comigo. Aliás, ela também reservou essa viagem pela rede de Koharu. Desculpe, estou atrasado. De cima, a Jounin de Konoha Moeji Kazamatsuri, do capítulo final, apareceu rapidamente. Ela serviria como guia. Se contratar uma Jounin como guia turística parecia exagero, bem, contribuir não era algo desprezível. Vamos lá. Tsunade 1, arrastando a desamparada Anko contra sua vontade, saiu com Moeji de alto astral. Sinto muito, Kurenai. Anko murmurou um pedido de desculpa silencioso para sua amiga enquanto era levada embora. Bem, eu também preciso ir em minha missão, disse Azuma, sentindo os olhos de todas as Kunoichi sobre ele. Ele forçou um sorriso, soltou a mão de Kurenai e desapareceu usando a técnica de cintilação corporal. Capítulo 382. Um dia antes das bestas com cauda aparecerem na nova estação para protestar, edifício das Forças Aliadas Shinobi, escritório do Comitê Executivo. Como estão as coisas por aí? Perguntou Tobirama enquanto folheava alguns documentos. Ele sabia que viver na rede da web sempre trazia riscos. Se alguém desenvolvesse um software voltado especificamente para a rede da web, segredos poderiam facilmente vazar. Por exemplo, Yakushi Kabuto, no mundo principal, havia descoberto recentemente como conectar a rede da web da Terra pura à rede da web do mundo dos vivos. Mas essa técnica precisava ser mantida em segredo por enquanto. Se qualquer um pudesse se comunicar com os mortos, as pessoas não sentiriam tanta necessidade de reencarnação ou de ganhar contribuições. E isso minaria o sistema que Tobirama estava construindo. Ele queria esperar a aliança se estabilizar e então, possivelmente, lançar a técnica limitada e com alto preço em contribuições. Os documentos que ele estava lendo diziam respeito a um plano para sutilmente encorajar as bestas com cauda a protestarem, e então enviar o Uchiha Shizui para cuidar disso. A situação interna das 4 principais vilas ninjas foi mais ou menos resolvida. Em seguida, providenciarei para que eles enviem uma delegação para visitar e ver pessoalmente a sede da aliança, respondeu Tobirama 2, transferindo casualmente parte da contribuição de um aplicativo de apostas online que ele havia desenvolvido para sua conta pessoal. Como havia decidido melhorar a vida em sua própria versão do segundo mundo usando a estrutura da aliança, precisava de muitas contribuições. Seus irmãos, uma vez que conseguissem contribuições, só jogariam tudo fora de qualquer maneira, então ele poderia muito bem deixá-los perder tudo para ele. Mas como seu recente retorno ao segundo mundo foi curto, cada vez que ele enganava seus 2 irmãos mais velhos, era rápido e brutal. Da próxima vez, ele provavelmente teria que mudar para um aplicativo diferente. Pensando nisso, ele olhou para Tobirama 1 e perguntou: então, como está indo o plano para lidar com as bestas com cauda? Já consegui fisgar um voluntário. Tobirama 1 não deu mais detalhes. Uchiha, certo? Disse Tobirama 2 assentindo. Shizui, imagino. De todos os que poderiam ser capazes de controlar as bestas com cauda, Uchiha era a escolha mais conveniente. O Mangekyou Sharingan era incrivelmente poderoso. Quanto aos outros tipos Sasuke, cada um tinha uma personalidade espinhosa e não demonstrava muita lealdade à aliança. Entregar-lhes as bestas com cauda poderia ser contraproducente. Além disso, todos tinham arrependimentos que queriam consertar, então estavam ocupados acumulando contribuições, em vez de se voluntariar. Se a aliança tivesse que pagá-los em contribuições, custaria uma fortuna. E a contribuição? Essa moeda virtual não podia ser impressa à vontade. Sua natureza baseada em crédito estava interligada à credibilidade da aliança, de modo que um pequeno número de pessoas acumulando uma quantia enorme poderia desestabilizar o sistema. A abordagem atual da aliança era permitir que as pessoas ganhassem bastante contribuição, mas também incentivá-las a gastá-la, mantendo-a em circulação e evitando que muitos indivíduos com altas contribuições e alta autoridade aparecessem. Portanto, Shizui era o principal candidato a vigiar as bestas com cauda. O Mangekyou Sharingan o subjugava facilmente em poder bruto. E em termos de personalidade, Shizui acreditava verdadeiramente na vontade do fogo e ansiava pela paz, um verdadeiro forasteiro entre os Uchiha. Assim como Uchiha Kagami antigamente alguém confiável. Mais importante ainda, ele levava a responsabilidade a sério e era proativo, o cavalo de batalha perfeito para lidar com a situação sem custar recursos à aliança. Em vez de uma resposta direta, Tobirama disse: tente enviar todos os detalhes, tamanho da delegação do mundo principal, cronograma, onde eles querem visitar, o mais rápido possível. Eles se conheciam muito bem. Não dizer certas coisas era uma espécie de acordo tácito. Afinal, algumas coisas podiam ser feitas, mas não discutidas abertamente. Tudo bem, concordou Tobirama 2 e então acrescentou: mas esse macaco não está fugindo há muito tempo. Já deve estar na hora do parto da Kushina, certo? Aqueles comentários soavam aleatórios, mas, na verdade, era sobre a necessidade de mais mão de obra.
Se trouxessem outra pessoa de volta, serviria tanto como uma nova ajudante quanto, convenientemente, uma chance de se desculparem com aquela pimenta vermelha impetuosa que haviam ofendido, algum ramo de oliveira em torno do parto de Kushina. Vou mandar Azuma procurá-lo, disse Tobirama número 1. Ele havia verificado os registros de viagem e gastos em busca de passagens pela rede da web. Sarutobi Hiruzen número 1 do mundo principal, estava atualmente rondando o mundo futuro, evidentemente em uma fonte termal na terra das fontes termais, considerando seus gastos recentes. Enviar seu filho Azuma para buscá-lo não deveria ser problema. Embora o Nove Caudas não fosse tão ameaçador para os principais combatentes da aliança, qualquer um forte o suficiente poderia lidar com ele. Ainda era besta com cauda mais forte. Dar à luz a uma Jinchuriki podia ser complicado se alguém decidisse causar problemas. E havia também a preocupação supersticiosa. Nas crônicas do Okage, Kushina é canonicamente morta no dia em que dá à luz, então é melhor prevenir do que remediar. Toque, toque, toque. Entre 2 segundos após o convite, Uchiha Shizui abriu a porta. Deu pequenos passos para dentro e disse seriamente, Lorde Tobirama, o senhor queria me ver? Sim, respondeu Tobirama com um sorriso. A filial da Aliança do Mundo Principal está enviando visitantes, então precisamos da sua equipe para ajudar a patrulhar a área da estação por um tempo. Entendido. Shizui aceitou a missão respeitosamente. Então, o povo do mundo principal virá aqui para dar uma olhada em alguns dias? Perguntou Dankato, claramente intrigado. Ele ainda se importava com o mundo principal, afinal, era uma alma reencarnada vivendo e trabalhando em outra dimensão. Mesmo assim, não conseguia evitar a saudade de casa, mas os deveres da aliança o mantinham ocupado. E quando raramente retornava, era apenas para algumas partes de Konoha, no mundo principal. Certo. E como ficaremos com falta de pessoal quando enviarmos alguns dos nossos para patrulhar? Estou preocupado, Shizui refletiu. Os Uchiha que ele trouxera eram principalmente responsáveis pela segurança. O Sharingan era ótimo para detectar ameaças baseadas em chakra, então eles eram basicamente a força policial expandida da aliança. Com escopo e responsabilidades maiores do que o antigo departamento de polícia de Konoha, mas ainda precisavam de muitos funcionários. Ele havia trazido apenas uma fração do seu clã, e agora eles tinham que se apressar para contratar funcionários para uma missão urgente na estação. Isso era uma grande dor de cabeça. Que tal eu dar uma mãozinha? Dan ofereceu alegremente. Não vou cobrar nenhuma contribuição de vocês. De qualquer forma, estou livre pelos próximos dias. Sério? Que alívio! Shizui ficou comovido com a oferta inesperada de um colega de trabalho do escritório em que compartilhavam o mesmo ambiente. E se precisar de alguma coisa, não hesite em perguntar. Você é muito educado. Dan lhe deu um sorriso radiante e amigável. Shizui assentiu. Tudo bem, vou pedir para alguns dos membros do meu clã responsáveis por aquele setor entrarem em contato com você. Capítulo 383. Mundo do capítulo final, Terra das Fontes Termais, Pousada das Fontes Termais, Banho Feminino. Sovosh. Tsunadium pegou uma concha de água termal e despejou lentamente sobre si mesma, deixando seu corpo se adaptar à temperatura. Anko, você tem 26 anos agora, certo? 25. Já sentada na fonte, com uma toalha na cabeça, Anko Mitarashi imediatamente a corrigiu. Meu aniversário ainda está longe. Eu sou de outubro. 24. Tsunadium completou para ela, e então esticou um pé pálido e perolado, mergulhando-o gradualmente na água. Sorrindo, ela perguntou, então, você tem alguém de quem gosta? Por causa da figura voluptuosa de Tsunade, um mergulho considerável a seguiu até a fonte. Anko se protegeu do jato d'água, claramente sem interesse em um momento de bela mulher nas fontes termais. Depois de pensar um pouco, ela disse, eu acho que não, na verdade. Obviamente, ela não podia admitir para ninguém que gostava de Link, que era mais de uma década mais novo que ela em idade física. Tsunadium percebeu que ela estava sendo evasiva, mas não insistiu. Apenas deu um sorriso preguiçoso, fechou os olhos e aproveitou a imersão naquele calor reconfortante. O guia deles, Kazematsuri Moeji, permaneceu em silêncio. Uma névoa pairava no ar termal. Supostamente, esta fonte em particular, conhecida pelo rejuvenescimento da pele, exalava um cheiro característico de enxofre. Depois de uma longa hesitação, Anko finalmente se aventurou. Então, Tsunade-sama, por que você e Dan-sama brigaram? Ela tinha uma boa amizade com Shizune e admirava o antigo quinto Okage. Dankato era de fato um pouco gentil demais, mas não era do tipo que trapaceia. A raiva de Tsunade já havia praticamente desaparecido. Ela refletiu um pouco e respondeu, provavelmente a nossa diferença de idade. Ela soltou um suspiro pesado. Ela nunca se considerou do tipo ciumenta. No máximo, ficava um pouco impetuosa de vez em quando. No geral, orgulhava-se de ser uma mulher compreensiva, gentil e equilibrada. Mas desde a reencarnação de Dan, a enorme diferença de idade entre eles sempre pairou. Saíam juntos como mãe e filho. Os olhares e comentários das pessoas dificultavam que qualquer um deles se chamasse publicamente de namorado ou namorada. Por mais mente aberta que fosse uma pessoa, esse tipo de pressão pesava muito sobre ambos. Como resultado, quase não havia proximidade física. Eles raramente se beijavam, até mesmo abraços e dar as mãos se tornaram menos frequentes. O relacionamento deles havia se transformado em uma dinâmica mais próxima de colegas de quarto. Por mais de um ano, a tensão aumentou.
Todo tipo de problema surgia, mas ela valorizava o relacionamento e nunca dizia nada, sempre buscando uma solução, jantares à luz de velas, bentos caseiros feitos com carinho, férias românticas. Fiz tudo o que podia, disse Tsunade número 1, cansada, recostando-se. Fosse a névoa ou outra coisa, sua visão estava turva. A luta de ontem tinha acabado de usar aquela garota Uchiha como gatilho. O verdadeiro problema era que ambos observavam seu vínculo se aproximando cada vez mais do precipício, sem a mínima ideia de como se recuperar. Depois de tanto tempo se segurando, o temperamento de Tsunade explodiu num piscar de olhos. Mesmo agora, ela não sabia como encararia Dan quando chegasse em casa. Tsunade-sama. Anko enxugou as lágrimas, genuinamente emocionada. Isso a lembrou de um vídeo emocionante e comovente que circulou recentemente na rede da web. De qualquer forma, vamos relaxar, murmurou Tsunade melancolicamente. Sua raiva havia passado, mas a vida tinha que continuar. Ela continuaria, esperando que um caminho se revelasse se tivesse que esperar mais 10 anos que assim fosse. Mesmo assim doeu. Ela já havia esperado tantos anos, suportado tantas dificuldades. E agora lhe pediam para esperar mais uma vez. Um gemido fraco e frustrado escapou de sua garganta, dolorosamente audível na atmosfera silenciosa das fontes termais. Sou apenas o guia, sou apenas o guia. Não posso fazer conexões emocionais com pessoas de outro mundo. Kazamatsuri Moeji respirou lentamente, resistindo à vontade de confortar Tsunade. Anko encostou-se na borda da piscina, sentindo pena de Tsunade. Uma parte dela queria que o Hokage simplesmente abandonasse aquele homem que claramente não conseguia resolver os problemas deles. Mas pensando bem, Shizune era sua boa amiga. Ela cerrou os punhos. Salpique. Saindo da água, Anko disse, eu vou me desculpar por enquanto. Arg, aquele humor pesado arruinou completamente qualquer chance de relaxar. A tensão sempre a fazia desejar doces. Droga, que férias boas. Suspirando, Anko saiu da pousada ainda com o yukata leve. Ela caminhou preguiçosamente pela beira da estrada. No mundo principal, a terra das fontes termais era apelidada de a vila que esqueceu a guerra. Esse nome recebeu elogios e críticas. Por um lado, era pacífica e despreocupada, ideal para um resort. Por outro, a falta de poder militar a colocava em risco e, caso a guerra começasse, poderia se tornar um campo de batalha devido ao esquecimento da guerra. Mas no pacífico mundo do capítulo final, a terra das fontes termais florescera. Graças aos seus abundantes recursos naturais e localização privilegiada, toda a nação prosperara. A pousada de fontes termais que Tsunade escolheu era famosa. A cerca de 5 a 10 minutos de caminhada, havia um movimentado distrito comercial, de doces e casas de chá restaurantes. Do outro lado do distrito havia um templo famoso que diziam abençoar os casais com fertilidade e partos seguros. Honestamente, o mundo Shinobi sempre teve uma certa unidade em sua base. Na Terra, havia civilizações, línguas e costumes muito diferentes, não havia uma maneira fácil de unificá-los. Mas no mundo de Naruto, fora das fronteiras nacionais, língua, cultura, costumes, estrutura social, ideologia, tudo era basicamente igual. Isso tornava a unificação relativamente simples. Unir os ninjas primeiro, reunindo-os em uma classe de superelite que gradualmente espalharia a paz de cima para baixo. Esse era o plano da aliança. Não que isso garantisse a paz para sempre. A liderança da aliança era pessimista. Com o passar das gerações, a paz acabaria desaparecendo. As pessoas nunca estavam verdadeiramente satisfeitas. Vamos voltar. Espera, o quê? Reconhecendo uma voz familiar, Anko percebeu que era Azuma Sarutobi. Ele viera com Kurenai. Mas o que está acontecendo? Achei que eles tinham uma missão aqui? Tomada pela curiosidade, ela se misturou à pequena multidão que se reunia ali perto. Capítulo 384. Velho, vem para casa comigo, implorou Azuma, arrastando o pirralho do pai. A mamãe já está furiosa. Se você não voltar, ela mesma virá para cá. E Kushina deve chegar a qualquer momento. Você deveria voltar. Tem a situação do Naruto e do Lorde Jiraiya. Hiruzen Sarutobi coçou a cabeça sem jeito, olhando para o Takata ao longe. Diretor, posso tirar uma licença? Inicialmente, ele havia fugido. Não se tratava apenas de Kushina e Naruto. Ele francamente odiava lidar com política. A aliança era muito mais complexa do que a antiga Konoha, e vários eventos o deixaram em conflito. Mas como outra pessoa estava cuidando das coisas lá em cima, ele aproveitou a oportunidade para dar um tempo, se afastar e clarear a mente. No terceiro mundo, ele passou um bom tempo vivendo de forma mais aventureira, atravessando vastos mares, escalando montanhas imponentes, passeando por cidades desertas e invadindo covis de ferozes feras ninjas. Com o desaparecimento das pessoas, os animais e as plantas se espalharam rapidamente. A natureza selvagem, já primitiva, estava tão coberta de vegetação que a maioria dos lugares não mostrava mais nenhum sinal de presença humana. A árvore divina havia causado danos terríveis às pessoas comuns. Mesmo após o Tsukuyomi infinito ter sido desfeito, quase todos os humanos normais haviam se tornado nada além de cascas secas. Os sobreviventes estavam espalhados pelo globo, esperando para serem resgatados. Eventualmente, uma vez resgatados, eles escolheram deixar aquele mundo em ruínas e se juntar aos assentamentos da Aliança. Infelizmente, mesmo com a Aliança em ação, o mundo Shinobi era enorme. Dezenas de milhares de ninjas eram apenas uma gota no oceano.
Se não fosse pela extraordinária mobilidade do Shinobi, vasculhar cada montanha e campo em busca de sobreviventes teria sido quase impossível. Mesmo agora, a conclusão das operações de resgate não estava à vista. De qualquer forma, voltando ao ponto principal, Hiruzen Sarutobi começou em uma missão oficial, depois se perdeu em uma jornada sem rumo. E esse novo estilo de vida mudou completamente sua visão de mundo. No passado, influenciado por seu pai, Sasuke Sarutobi, Hiruzen trabalhou para se tornar um ninja desde que tinha idade suficiente para entender qualquer coisa. Mais tarde, 2 Hokages depositaram suas esperanças nele, então ele continuou se fortalecendo, aceitando missões, lutando em guerras. E se tornar Hokage o prendeu permanentemente à vila. Ele nunca soube o que liberdade realmente significava, mas depois de experimentar uma vida verdadeiramente despreocupada, sentiu-se completamente transformado. Então, bem, como ele ficou sem dinheiro, o Takata o recrutou como pesquisador de campo para coletar imagens de vídeo. Ele não tinha escolha. Viajar livremente não era só sinônimo de dificuldades. Se você cuidasse sozinho de toda a comida, roupas e acomodações na natureza, seria basicamente um selvagem. Além disso, ele gastava bastante com internet e entretenimento. Se quisesse uma vida de espírito livre, precisava de dinheiro. Desta vez, a viagem ao mundo futuro foi financiada pelo diretor, que pagou pelas filmagens no local. Voltar para casa dependeria da concordância do próprio diretor. O ideal seria que Hiruzen pudesse fazer uma pausa e voltar mais tarde. Ele já tinha ficado fora tempo suficiente. Era hora de ir ver como estavam as coisas em casa. O Takata pensou por um momento e depois assentiu. Só me entregue as imagens que você tem até agora e pode ir embora. Ele havia contratado Hiruzen Sarutobi em circunstâncias bastante estranhas. Quando Link caiu naquele sono profundo, o Takata e Sasuke vigiavam diariamente, mas logo perceberam que era inútil os 2 Hashiramas na base da aliança. Mas Naruto do capítulo final, além do exército das sombras negras, eram mais do que suficientes para garantir a segurança. Então, cada um seguiu seu próprio caminho. Eles não podiam continuar filmando a nova Quarta Guerra Ninja com Link até que ele acordasse. Não sabiam quanto tempo isso levaria, então o Takata decidiu começar a filmar um segundo filme. Os vídeos da rede da web eram tipicamente filmados em primeira pessoa, focando no que o usuário achasse interessante, como os vídeos de compras de Jiraiya 2, que sempre focavam nos peitos, cinturas e pernas das mulheres, enquanto os rostos permaneciam desfocados. O novo filme de Takata precisava da perspectiva de uma criança, mas não de uma criança de verdade que se distraísse com bobagens aleatórias. Um anão ou um adulto reencarnado no corpo de uma criança era o ideal. Foi então que ele encontrou Hiruzen Sarutobi no terceiro mundo, e eles se conectaram imediatamente. Trabalhavam juntos desde então. Mas agora que o velho queria ir embora, o Takata concluiu que não havia sentido em conceder uma licença temporária. Ele simplesmente contrataria outra pessoa. Calculou rapidamente o salário, enviou a Hiruzen sua contribuição pela rede da web e disse adeus. Então, sem hesitar, virou-se e foi embora. Observando a contribuição que acabará de receber, Hiruzen Sarutobi suspirou com pesar. Afinal, era um trabalho sólido, e ele só queria uma folga. Não esperava que o Takata cancelasse o contrato de imediato. Lançando um olhar para seu filho desavisado, Hiruzen resmungou: vamos. Agora mesmo? Azuma foi pego de surpresa. Ele estava preparado para uma longa conversa, ou até mesmo um confronto forçado. Hiruzen não respondeu, apenas se virou e foi embora. Tocar. O Takata apareceu atrás de Anko Mitarashi sem emitir um som. No momento em que ela se preparou para atacar por reflexo, ele expirou, colocando a mão em seu braço. Soltando silenciosamente, ele perguntou: você me seguiu? Precisa de alguma coisa? Anko coçou a nuca. Você é o Takata, certo? Aquele que está sempre perto do Link? O Takata resmungou, indiferente. Como está o Link ultimamente? Perguntou Anko genuinamente preocupada. Ela não via aquele pirralho há algum tempo. Preocupava-se com ele, ele havia desaparecido sem aviso. Ele está bem. O Takata foi breve. Vendo a ansiedade dela, fez uma pausa e acrescentou: ele está, treinando. Bem, uma espécie de treinamento. Após os primeiros dias de coma de Link, a equipe médica se instalou perto do laboratório, e o Takata e Sasuke ajudaram a verificar os sinais vitais de Link. Seu corpo estava ficando mais forte a um ritmo assustador, suas células praticamente desafiavam a lógica e seu chakra estava em alta. O laboratório havia erguido várias barreiras ao redor para ocultar o chakra em movimento. Sim, externamente ele estava adormecido, mas seu poder continuava disparando. Como não podiam revelar sua real situação ou localização, dizer que ele estava treinando era uma meia-verdade conveniente. Anko hesitou. Ela queria perguntar quando Link voltaria, mas percebeu que o Takata não diria se era confidencial. 1 mês, disse o Takata, lendo sua mente. Ele provavelmente estará de volta em cerca de 1 mês. A transformação estava quase completa, com a força celular e a expansão do chakra diminuindo. Tsunade previu que terminaria em no máximo 1 mês. Obrigada, disse Anko com um sorriso aliviado. Bem, então vou indo. Espere, o Takata chamou pensativo. Você tem interesse em ganhar alguma contribuição? Ele tentou a perspectiva de uma criança para o segundo filme, talvez no próximo ele tentasse uma perspectiva feminina. Capítulo 385. Alguns dias depois, segundo mundo, perto da base das forças aliadas Shinobi, hospital temporário. Ei, vocês 4, parem de jogar cartas aí. Kushina saiu da enfermaria, falando num sussurro, mas cheia de fofura agressiva. Aqueles 4 tiveram a coragem de jogar cartas do lado de fora do quarto de um paciente. Os 2 pares de avós netos Senju se viraram em uníssono. Tsunade número 1, com as cartas ainda na mão, murmurou enquanto embaralhava a pilha. Faltam pelo menos mais 10 horas.
O que mais vamos fazer se não jogarmos cartas? Parto não é como usar o banheiro, está apenas na fase de contrações agora. Eles tinham bastante tempo até o bebê nascer de fato. Chamar todo mundo tão cedo era principalmente por medo de que a 9 caudas causasse problemas. Os 4 Senju estavam livres por acaso. Além disso, Tsunade de férias com o namorado imerso no trabalho e sua companheira Anko Mitarashi filmando alguma coisa, havia encerrado suas férias para voltar. Também estavam presentes 2 pares de Hiruzen e Bivaku Sarutobi, 4 conselheiros de Konoha, 2 Minatos, 2 Danzou, 2 Narutos, 3 Sazukis. Até mesmo Jiraiya do mundo principal havia se despedido para vir, tirando os 2 Tobirama constantemente ocupados. Este hospital temporário era basicamente um time de estrelas. Algumas pessoas estavam ali por puro cuidado, outras por laços de sangue e outras ainda, como Danzou, só para meter o nariz. Porque o bebê que estava prestes a nascer não era apenas Naruto, mas também o primeiro filho da nova era da aliança, o príncipe herdeiro da aliança, por assim dizer. Eu estava muito perto de ganhar. Hashirama 2 lamentou entre lágrimas, vendo suas preciosas cartas serem embaralhadas. Os 4 tocando juntos, todos com o mesmo nível de habilidade, significava que a sorte decidia tudo. Foi realmente divertido. Kushina. Hiruzen se aproximou, falando baixinho. Podemos conversar em particular? Kushina cruzou os braços, olhou para o filho, que agora encarava a rede da web com um sorriso bobo, e suspirou. Vamos esquecer, terceiro Okage-sama. Eu não deveria ter te culpado tanto para começo de conversa. Assim que se acalmou, percebeu que era um tanto injusto responsabilizar totalmente um Okage ocupado pelo desvio de Naruto. Aquele homem de fato dava a Naruto, o filho do Jinchuriki, muita liberdade e proteção. Naquela época em Konoha, o único candidato real que poderia ser o mentor de Naruto era Jiraiya. Se você analisar bem, ela e Minato também tinham muita responsabilidade. Hiruzen abriu a boca, mas nada saiu. Observando Kushina indo para o banheiro, ele sentiu um certo alívio, embora a raiva dela não fosse o principal motivo de sua fuga. Não ter o perdão dela teria sido um peso enorme para ele. Claro, ele havia tratado Naruto muito bem, mas assim como Minato às vezes lamentava não ter sido rápido o suficiente quando os arrependimentos se acumulavam, Hiruzen sentia que poderia ter feito mais. A culpa persistia. Sentado em um banco no corredor, ele abriu a rede da web para conferir as últimas notícias. De repente, uma mensagem de Hiruzen 2 neste mesmo segundo mundo apareceu. O conversar em particular? Aí vem encrenca, pensou Hiruzen número 1 instintivamente, levando a mão à barba, só para se lembrar de que não a tinha mais. Levantou-se e seguiu seu colega mais velho pelo corredor até uma sacada no fundo. Clique. Eles fecharam a porta. Ouviam-se os sons fracos de ninjas da liberação de terra trabalhando em uma construção próxima. Hiruzen 2 parecia visivelmente mais velho em roupas casuais. Banhado pelo brilho do sol poente, seu olhar se voltou para uma parede de terra recém-construída ao longe. Então, como você está? Espera, ele não ia pedir minha ajuda ou algo assim? Hiruzen soltou um pequeno suspiro de alívio. Ver o quão exausto o outro ele parecia, muito mais velho do que ele, o encheu de sentimentos contraditórios. Em voz alta, ele disse, tenho estado bem. Viajei muito, vi paisagens maravilhosas. É mesmo, murmurou Hiruzen 2 vagamente com uma ponta de tristeza. Hiruzen não queria se desviar para as edições recentes de Konoha, então continuou descrevendo suas aventuras. Ele se viu bastante animado contando suas jornadas, imerso na narrativa. Ocasionalmente enviava imagens, vídeos e clipes de áudio pela web para ilustrar o que tinha visto. Os problemas de Konoha, na verdade, resumiam-se ao incidente do massacre Uchiha. Mas, neste segundo mundo, isso ainda estava distante. Tendo descoberto isso cedo, o clã Uchiha poderia realmente permanecer em Konoha? Como terceiro Hokage, Hiruzen 2 queria uma solução pacífica, manter os Uchiha na vila e preservar a estabilidade. Mas a liderança Uchiha não concordou. Após algumas negociações secretas com o Uchiha reencarnado Fugaku, a maior parte do clã mudou de lado decisivamente, juntando-se à base das forças aliadas Shinobi, deixando Konoha abertamente e se fundindo com seus equivalentes Uchiha reencarnados. Então o que Konoha deveria fazer? Por trás daqueles Uchiha reencarnados estava Sasuke, e por trás de Sasuke estava Link, o alto imperador da aliança. Obviamente, Tobirama jamais permitiria que Konoha do segundo mundo usasse a força para resolver o problema. Isso foi só o começo. Diz o velho ditado, um bom começo é meio caminho andado, mas um começo ruim pode ser invencível. Antigamente, os clãs ninja precisavam da proteção da vila, e a vila precisava da força dos clãs. Mas no mundo de hoje, sob o sistema da aliança, isso não era mais uma necessidade. Por que deveríamos entregar a contribuição que ganhamos para a vila? Na nova era da rede da web, segredos não podiam permanecer ocultos. Menos de um dia após a deserção dos Uchiha, fofocas se espalharam pela rede. E desde que os Uchiha se separaram com sucesso, muitos outros clãs começaram a ter ideias semelhantes. Não apenas em Konoha, mas também em outras vilas. A situação em Konoha era mais complicada porque a própria aliança havia sido construída por outra Konoha. A cúpula da aliança contava com muitos ninjas de Konoha, o mundo principal. Em outras palavras, se os clãs de Konoha 2 quisessem seguir o exemplo dos Uchiha, eles poderiam se fundir com os mesmos clãs de Konoha 1, tornando-se instantaneamente parte da liderança da aliança. Esse era o problema. O clã Hyuga, por exemplo, alguns deles tinham laços com Komogakure por meio de uma antiga aliança, dificilmente leais à vila. Se demonstrassem mais afiliação aos interesses do próprio clã do que aos de Konoha, como Detelos, Nara, Yamanaka Akimishi, o trio Inushikasho, poderiam permanecer leais ao clã Sarutobi, mas além disso muitos estavam tentados a partir, e mesmo entre qualquer clã, as opiniões não eram monolíticas. Veja os Uchiha divididos entre a facção de Shizui, alinhada com Konoha, e a facção de Fugaku, alinhada com a aliança.
Seus ideais eram mundos à parte. Todos podiam ver que a aliança era imparável, inaugurando uma nova era. Com a deserção dos Uchiha e a falta de solução em Konoha, o sistema baseado em vilas estava condenado. Alguns sugeriram que tudo era obra de Tobirama nos bastidores, com o objetivo de desmantelar vilas ninjas que se recusassem a obedecer aos comandos da aliança. Mas para as próprias aldeias e para os Kage, era duro. É por isso que naquela época, Hiruzen 1 se sentia sobrecarregado pelos membros de Konoha 2 que constantemente imploravam por chantagem emocional. Sem saber como ajudar, ele usou a chegada de Kushina como desculpa para fugir. A vida pode ser assim, às vezes você só quer sair. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 386. Às vezes, eu realmente invejo você. Depois de ouvir a história e perceber como o outro ele mesmo ainda parecia ansioso para continuar, Hiruzen 2 relaxou os sulcos em sua testa, revelando um sorriso que não aparecia há muito tempo. Isso parece tão feio. Hiruzen 1 comentou, já me vi mais velho no espelho inúmeras vezes, mas nossa, quando envelhecemos, ficamos realmente horríveis. Seu rosto, marcado por rugas e olhos opacos, parecia um retrato funerário quando ele sorria, marcado pelas dificuldades e pelo desgaste da vida. Ei, se você está me chamando de feia, está falando de você também. Hiruzen 2 riu baixinho. É isso mesmo, esse sou eu, o que eu costumava ser. Hiruzen 1 ficou pensativo. Sua vida, bem, se não fosse por Link, teria seguido o registro das crônicas do Hokage, conforme contado pelo mundo futuro. Nascido em um famoso clã ninja na era dos estados combatentes, ele cresceu na sombra de seu pai, Sasuke Sarutobi, juntou-se a Konoha com o resto de seu clã. Viu a vila se desenvolver pouco a pouco, assumiu o manto de Hokage em meio à guerra e ajudou Konoha a sobreviver a 2 guerras mundiais shinobi. Ele teve seus altos e baixos, sua bondade o levou a muitos erros, mas essa mesma bondade também nutriu jovens capazes. Finalmente, para proteger Konoha e a próxima geração, ele morreu nas mãos de seu próprio aluno. Parecia bastante gratificante, certo? Seu pai queria que ele fosse um ninja. 2 Hokages queriam que ele fosse o Hokage. Todos esperavam que ele protegesse a vila como um herói. Sua esposa queria que ele fosse um bom marido e seus filhos queriam que ele fosse um pai responsável. Talvez ele não tivesse conseguido tudo, ou feito tudo perfeitamente, mas tentou. Sacrificou a si mesmo para perseguir as expectativas dos outros. Isso criou atritos com o filho e o neto, aumentando a distância entre ele e seu velho amigo Danzou. A vida inteira do terceiro Hokage girava em torno dos outros. Então, quem ele realmente queria ser? Falei com Bivaco. Vamos nos divorciar, disse Hiruzen número 1 calmamente. Agora que ambos reencarnamos, podemos muito bem buscar uma nova vida cada um. Ele ainda tinha uma longa existência pela frente, ele queria perseguir as coisas que queria, viver de forma mais fiel a si mesmo, de forma mais vívida. Hiruzen 2 ficou surpreso, mas depois de tudo que tinha acabado de ouvir, especialmente as partes sobre aventuras itinerantes, ele percebeu que provavelmente tomaria a mesma decisão se estivesse na posição de Hiruzen 1. Nós realmente nos conhecemos bem, Tobirama-sama. Ambos ficaram em silêncio. Logo chegou a hora de encerrar o expediente. Os ruídos distantes da construção diminuíram. Pássaros na mata pulavam, piando nos galhos, observando um velho e um jovem encostados no corrimão da varanda. Os últimos raios quentes do pôr do sol se puseram no horizonte, e a pálida camada de tinta do céu adquiriu tons de escuridão. Num piscar de olhos, a brisa da noite se agitava, as folhas sussurravam suavemente. Aproveitando esse momento de silêncio, eles ficaram até a noite cair e então se separaram por um acordo tácito. Quando Hiruzen 2 retornou, os 2 conselheiros idosos do Segundo Mundo perguntaram apressadamente em seu pequeno grupo na rede do Alto Conselho de Konoha o que havia acontecido. Danzou 2 sentou-se em silêncio em um canto, fingindo calma, mas ainda muito preocupado. A Konoha do Segundo Mundo estava absolutamente à beira do abismo. O sistema educacional da Aliança estava minando a capacidade de todas as grandes vilas de formar novos ninjas. Qualquer pessoa com talento gostaria de mandar seus filhos para uma escola da Aliança, nada a ver com lealdade. As escolas da Aliança simplesmente ofereciam muito mais. Os graduados também tinham a chance de ingressar diretamente na força de trabalho da Aliança. Muitos clãs ninja estavam se rebelando. Se a Aliança se mantivesse quieta, mantendo sua atual postura ambígua, Konoha 2 poderia em breve se tornar uma sombra do que era antes. Uma vila composta por apenas alguns clãs e alguns ninjas perdidos dificilmente se diferenciaria de um grupo pequeno. Pior ainda, nem a Shirama 2 nem Edo Tensei Tobirama 2 pareciam particularmente preocupados com a sobrevivência de Konoha. A Shirama 2 chegou a instálos a se fundirem com a Aliança. Que piada! Se eles se fundissem, não seriam apenas os burros de carga de outra pessoa? E Danzou, você quer se tornar Hokage? Hiruzen 2 entrou no grupo, parecendo completamente exausto. Num instante, as outras 3 pessoas ativas no chat ficaram perplexas. O que isso queria dizer? Quando eu voltar, provavelmente será a hora de me aposentar. Hiruzen 2 continuou. Se não está interessado, que tal Minato? Afinal, ele supostamente será o 4º Hokage algum dia. Com isso ele deixou o grupo. Todo o bate-papo do Alto Conselho de Konoha ficou em silêncio. Além dos 2 conselheiros e de Danzou, havia também o Sunny, Minato e outros Jounin importantes naquele grupo. Hiruzen 2, saindo da conversa na frente de todos, deixou suas intenções óbvias. A respiração de Danzou 2 ficou ofegante. Que diabos? Só conversando um pouco com aquela outra versão de si mesmo, e de repente Hiruzen estava agindo como uma pessoa completamente diferente? Em uma situação tão crítica, o Hokage mais influente da vila queria se aposentar. E com a liderança incerta, como a vila não acabaria no caos?
A terceira grande guerra ninja nunca teve a chance de acontecer, a aliança a encerrou cedo. Minato 2 não teve a chance de mostrar sua destreza ou ganhar reconhecimento por meio de múltiplos resgates heróicos. Sem os feitos habituais ou a popularidade, ascender ao posto de Hokage poderia ser difícil. Além disso, em uma era em que os clãs ninjas eram tão inquietos, uma transição para Hokage poderia desencadear uma revolta. Isso não seria possível. Danzou 2 levantou-se de um salto. Trocando olhares com os dois conselheiros, ele saiu para ter uma conversa particular com Hiruzen 2. Dentro da maternidade. O que houve? Kushina 2 perguntou suavemente, sentindo a mão do marido subitamente ficar tensa. Minato 2 balançou a cabeça. Em voz baixa respondeu, o terceiro Hokage quer se aposentar. Você, quer se tornar Hokage? Kushina 2 olhou para o marido com uma expressão complicada. De acordo com as crônicas do Hokage, tornar-se Hokage foi o início dos infortúnios de sua família. Não tenho certeza, murmurou Minato 2 com um humor igualmente conflituoso. Na aliança, o título de Hokage não significa muita coisa. Ele sabia um pouco sobre como Tobirama número 2 trabalhava no comitê executivo. Qualquer vila grande com muito poder não seria tolerada. Eles a viriam dividida e forçada a se submeter para que tudo permanecesse estável. Exatamente o plano daquele pirralho com cara de ferro. Com o primeiro e o segundo apoiando essa ideia, Konoha 2 não tinha como se opor. Tudo que Hiruzen 2 tentou fazer foi apenas empurrado para frente em vão. Kushina 2 soltou um gemido baixo, segurando a barriga. Ao lado dela, Tsunade 2 verificou e disse, você está a 6 centímetros. Aguente firme, Kushina. Minato 2, na esperança de distraí-la, perguntou, você já escolheu um nome para o bebê? Ainda vamos com Naruto. Eles discutiram longamente, mas não conseguiram chegar a um acordo. O filho do destino de tantos mundos sempre foi Naruto, mas chamá-lo assim novamente carregava consigo tanto a certeza de um futuro brilhante quanto o peso dessa pressão. Kushina 2, com a testa coberta de suor, tinha um olhar pensativo. Vamos chamá-lo de Ung. Outra onda de dor a atingiu, e ela agarrou a mão de Minato 2 com força. Depois de alguns instantes, com a voz ligeiramente trêmula, ela sussurrou. Vamos chamá-lo de Mema Namikaze. É um nome bonito, disse Minato 2, sorrindo aliviado. Contanto que eles como pais pudessem ver seu filho crescer, não importava se ele era o salvador destinado ou não. Capítulo 387. O futuro sétimo Hokage nasceu. Hokage de Konoha renuncia supostamente desaparecido? Preso em turbulência política? Novo Hokage Shimura Danzou emite declaração. Não espalhem especulações infundadas ou entraremos com ações judiciais. Relatos sugerem que Vagakuri entrou em conflito com o Templo de Pedra durante uma missão de resgate e exige que a aliança revogue a filiação ao Templo de Pedra. Quarto Raikage de Komogakuri e terceiro Mizukage de Kirigakuri se enfrentam na Terra dos Rios por razões desconhecidas, multas pesadas impostas pela aliança. Sasuke-un estava sentado na casa do seu amigo, lendo as notícias do dia em seu dispositivo. O bebê Naruto realmente era feio. Ele se lembrou daquele recém-nascido enrugado, e apesar de tudo suspirou. Mesmo assim, a lembrança mexeu com seu coração. No momento em que viu o bebê com os próprios olhos, não conseguiu conter a onda de emoções estranhas que o invadiram. Ele chegou a fazer uma careta. Ter um filho, murmurou ele, apertando distraidamente o pequeno leque decorativo de papel que Sakura lhe dera. Parece tão maravilhoso. Mas com quem eu me casaria? Ele se sentia em conflito. Sempre soube que Link estava tentando induzi-lo a se aproximar de Karin ou Sakura. Mas passará a juventude consumido pelo ódio e depois que cresceu, a maior parte de sua vida girou em torno da amizade. Fazia apenas cerca de 1 ano desde que a paz real fora estabelecida. Menos de 1 ano desde o fim da luta contra Kaguya. Ele tinha muitas perguntas sobre o amor. E seu futuro, casado com Sakura, aparentemente não tinha nenhum conselho a dar. Sempre se fechando ou literalmente usando a Menotejikara para escapar sempre que o assunto de romance ou gravidez surgia. Que esquisito. Ele balançou a cabeça e continuou navegando pelo site de notícias rede da web. O site foi criado por Danzou 1, aquele cara que havia sido redimido e reencarnado para ajudar na crise com Kaguya. Com membros dos clãs Yamanaka, Aburame, Inuzuka e Hyuga fornecendo informações, sua coleta de informações era de primeira qualidade. Por enquanto, concentrava-se em notícias do segundo e terceiro mundos, atuando de certa forma como porta-voz da aliança. A mídia havia se desenvolvido bastante no mundo futuro. Quando o sétimo Hokage assumiu o cargo, a transmissão foi ao vivo pela TV, com a aeronave sobrevoando todo o País do Fogo. Seu título de salvador ressoou por todo o mundo Shinobi. Naturalmente, a aliança não negligenciaria o uso da mídia. Danzou 1 se ofereceu entusiasticamente para assumir a responsabilidade. Para Sasuke, no entanto, o jornalismo não parecia muito limpo. Aquele cara parece não conseguir escapar de seus próprios caminhos obscuros. Quanto à mudança de Hokage em Konoha 2, não se tratou nem de uma batalha política em si, mas sim da fuga do terceiro Hokage. Sasuke sabia com certeza o que tinha acontecido. Poucos dias antes, o terceiro Hokage 1 e 2 passaram pela sua loja ao lado de Utakata. Filmaram um pouco e depois embarcaram no ônibus da rede da web para o mundo futuro, sequestrando o terceiro Hokage basicamente. Tic. Ele também ouvirá dizer que o reencarnado Hiruzen 1 se divorciara secretamente de sua esposa, Bivaco Sarutobi, e que Bivaco passará vários dias acampado nos escritórios do comitê executivo para convencer Danzou 1 e os 2 conselheiros a manterem segredo. Azuma, da última vez que viera com Anko e Kurenai comprar doces, tinha um rosto tão comprido quanto o de um burro, encarando a todos com olhos de peixe morto. É difícil culpá-lo. Não era fácil falar sobre o divórcio de seus pais, de 4 anos. Sasuke desconhecia completamente a questão Iwagakuri contra Templo de Pedra.
Segundo rumores nos fóruns, o ninja rebelde de Iva havia se juntado ao Templo de Pedra e durante uma missão no Terceiro Mundo, eles encontraram alguém que o reconheceu, o que deu início a uma briga. O lado Iva, sendo bastante direto, levou uma surra 2 mortos, além de perderem tudo que haviam reunido. Onok não estava disposto a engolir isso, mas o Templo de Pedra era astuto. Era apenas um pequeno grupo. Eles sabiam que se entrassem em conflito aberto com uma vila grande, estariam condenados. Então, eles retiraram seu pessoal e se refugiaram no QG da Aliança. Isso não deixou Onok com outra opção a não ser registrar uma queixa na Aliança. O problema era que Vagakuri deu o primeiro golpe. Então Sasuke imaginou, provavelmente nada vai acontecer. Tobirama já está decidido a suprimir as principais vilas. Se o Templo de Pedra estiver tecnicamente certo, não há motivo para revogar sua filiação. Mas eles podem discretamente permitir que eles lutem fora do território da Aliança. E o Templo de Pedra não poderá ficar na base da Aliança para sempre. O custo de vida é muito alto, e eles provavelmente não têm contribuição infinita. Refletindo sobre os próprios assuntos do clã Uchiha, Sasuke suspirou. Houve uma grande comoção. Como ex-chefe do clã, como ele poderia não saber? Ele renunciou porque as antigas ambições de seu pai ressurgiram. Ele acreditava que os Uchiha poderiam recuperar a glória se estabelecendo dentro da aliança. Sasuke não queria participar disso. Entre seus sentimentos complexos por Itachi e sua conexão com Link, ele não conseguia escolher um lado. Se os Uchiha o utilizassem, e seus laços com Link, para fazer algo que colocasse todos em uma posição incômoda, o que aconteceria? No final foram 3 divisões, não 2. As 2 versões de Shizui, cada uma liderando uma parte, um grupo permaneceu em Konoha 2, o outro se juntou à aliança. As 2 versões de Fugaku e a maioria dos ninjas Uchiha formaram a organização Clã Uchiha, registraram-se e se mudaram para a zona de desenvolvimento do Terceiro Mundo. Ele ouvirá dizer que eles haviam negociado repetidamente com Tobirama, buscando posições na aliança. Sinceramente, Sasuke sempre se importou com os pais. A reunião só aprofundou isso. Mas ele absolutamente não tentaria usar sua amizade com Link para beneficiar o clã. Talvez a influência de Itachi o afetasse. De qualquer forma, ele não vinha jantar em casa havia dias, e seus pais o ignoravam como um filho desleal. Questões familiares tão problemáticas. Quanto à última manchete, Sasuke conhecia alguma história de fundo. O terceiro Mizukage havia sido removido à força por Kirigakuri há pouco tempo e expulso da vila. Era cômico, um Kage expulso por seu próprio povo. Mas considerando como ele havia causado a névoa sangrenta, talvez ele não tivesse o direito de reclamar. Ele não foi morto apenas por ser um membro da aliança com força decente. Eventualmente, após uma grande comoção, ele foi embora. Ele havia se escondido na Terra dos Rios, aparentemente tentando criar uma nova Kirigakuri. Enfim, ele causou problemas e acabou brigando com o quarto Raikage. Durante a briga, um agente da inteligência de Aburame o reconheceu, então eles apareceram nos tabloides, um golpe no orgulho de Kirigakuri. Jin Ling. A campainha da porta da loja tocou. Sasuke se levantou, os movimentos eram naturais. Bem-vindo. Sakura Aruno, que vinha passando por lá com frequência ultimamente, entrou em cena. Com as mãos atrás das costas, ela abriu um sorriso radiante. Sasuke, você está livre para ir às compras comigo hoje à noite? Capítulo 388. Que coincidência! Sasuke e Sakura mal tinham saído da casa dos amigos, nem sequer tinham fechado a porta ainda, quando Karin apareceu com um sorriso alegre. Essas 2 garotas se tornaram exatamente como aquele rumor bizarro de que onde há uma cobra venenosa, certamente há um antídoto por perto. Sempre que uma chegava, a outra logo aparecia. Às vezes, Sasuke suspeitava que elas tivessem planejado isso com antecedência. É muita coincidência. Por que é que sempre que eu apareço, você simplesmente acontece de aparecer? Sakura perguntou com um sorriso forçado. Hehehe. Ambas as jovens sorriram exteriormente, mas seus olhos continham hostilidade mútua. Para onde estamos indo? Sasuke perguntou, tentando acalmar a situação. Não que ele não entendesse os motivos das 2 garotas, mas ele realmente não sabia como escolher entre elas. Deveria fazer o que seu eu futuro fez e escolher Sakura? Mas seus sentimentos por ela ainda eram apenas camaradagem do tempo em que estavam no time 7, nada mais. Quanto a Karin, ele não fazia ideia de por que ela gostava dele. Não era simplesmente uma questão de escolher uma das 2, ele não estava interessado em nenhuma delas. Como poderia escolher alguém de quem não gostasse de verdade? Avenida 1. Shimo no mercado noturno. Eles falaram em uníssono. Rachadura. Os olhares deles se encontraram, faíscas quase voaram entre eles. A Avenida 1 era uma rua próxima ao distrito Uchiha da Aliança, metade dela pertencia à propriedade particular dos Uchiha. As lojas da rua eram principalmente restaurantes, confeitarias e casas de chá, algo como o distrito comercial central perto do rochedo do Hokage em Konoha. A rua ostentava um ambiente elegante e restaurantes e lojas de alta qualidade. Recentemente, eles até construíram uma torre de observação. À noite, era possível subir até o topo e ver as luzes de neon de uma cidade movimentada, uma vista absolutamente deslumbrante. Ao ouvir o nome 1, sugeriu-se primeiro ou número 1, refletindo certas ambições do clã Uchiha. No início, Uchiha Fugaku queria que a casa do amigo ficasse na Avenida 1 para facilitar os laços com Link. Mas Sasuke considerou muitos fatores e escolheu uma zona comercial mais tranquila, mais distante do distrito Uchiha. Ele queria menos pessoas incomodando Link. Afinal, aquela loja de doces foi construída para seu amigo, não para ser um negócio com muito movimento. O mercado noturno de Shimono, a julgar apenas pelo nome, era claramente mais pé no chão.
Ficava nos arredores da cidade, repleto de barracas de comida, locais para pegar peixes dourados, jogos de arremesso de argolas e outras pequenas diversões para o público. O rápido crescimento da aliança trouxe muitos refugiados do terceiro mundo, além de inúmeros civis e ninjas de outras nações. A maioria das pessoas não tinha muito dinheiro. Os preços na base da aliança eram tipicamente altos, então muitos não tinham condições de pagar as áreas comerciais estabelecidas. Como resultado, mercados e bazares noturnos surgiram. O comitê executivo havia emitido vários decretos para regulá-los, visto que vendedores ambulantes não regulamentados poderiam obstruir o trânsito e fomentar organizações negras de base. A base da aliança era, afinal, uma cidade de ninjas. Os ninjas modernos podem ser um pouco diferentes dos de antigamente, mas certamente não permitiriam o crescimento de um grupo mafioso. No entanto, a existência desses encontros de base demonstrava uma necessidade local real. Se não fossem controlados, as pessoas criariam seus próprios enclaves autônomos. Konoha já havia enfrentado algo semelhante há muito tempo, com resultados previsíveis. Koharu Tatani e Omura Mitokado eram experientes em lidar com tais questões. O motivo de Sakura escolher a Avenida 1 era simples. Ela se dava bem com os pais de Sasuke. Como Jounin de Konoha reconhecida por Tsunade e como membro do time 7, Sakura era, na verdade, bastante abastada. Seu estilo de vida naturalmente se tornará mais sofisticado. Chá e doces, refeições gourmet. Sem buscar reencarnação, comprar técnicas especiais ou pagar por modificações corporais, ela tinha uma renda disponível. Queria um jantar sereno e romântico com Sasuke, depois talvez subir à torre para observar as estrelas e a lua, e se tudo desse certo, terminariam a noite na casa do distrito Uchiha. A escolha de Karin destacou quão diferentes as duas eram. O mercado noturno de Shimono era a rua mais animada da região, repleta de barracas vendendo lanches, souvenirs, artesanato e todo tipo de diversão, perfeito para pessoas comuns a preços modestos. Mesmo que os ganhos de Karin não fossem altos e ela ainda estivesse pagando cirurgias após ser infectada pelas células originais, ela ainda podia sair, comer, beber e se divertir daquela maneira simples e despreocupada que tanto amava. Esses dois lugares refletiam as próprias duas garotas. Sasuke, você decide para onde vamos, disseram eles, ambos se virando para ele. Sem hesitar, ele respondeu, não vamos à Avenida 1 nem ao mercado noturno de Shimono. Vendo suas expressões chocadas, ele continuou calmamente, estou indo ao templo Kishuji para comer. Quer vir comigo? Kishuji era um templo construído este ano na base da aliança. Fiel ao seu nome, as pessoas costumavam visitá-lo para rezar pelos outros. Havia também uma pequena rua comercial ali, nem extremamente movimentada nem deserta, com preços medianos e público moderado. Em um dia de semana como hoje, provavelmente não estaria lotado. Os motivos de Sasuke eram simples. Primeiro, ele poderia ir até lá para rezar por Link. Uma visita tranquila ao templo lhe convinha. Segundo, o templo ficava perto do laboratório de Tobirama, onde ele planejava passar depois do jantar e dar uma volta para ver como Link estava. Claro, Karin concordou imediatamente. Ela era o tipo de mulher que seguiria a galinha se casasse com uma galinha, seguiria o cachorro se casasse com um cachorro. Se ela gostasse de um homem, ela se adaptaria a qualquer coisa que ele gostasse. Eu também, Sakura acrescentou rapidamente. Ela hesitou apenas porque mais cedo naquele dia, Mikoto Uchiha lhe pedirá para levar Sasuke para comer na Avenida 1 para que pudessem se encontrar acidentalmente. Aparentemente, os pais dele queriam discutir algo, mas Sakura ignorou o pedido da futura sogra. Ela poderia até mesmo insinuar seus próprios sentimentos por Sasuke durante o jantar. Sasuke não olhou para as expressões deles. Ouvindo as respostas, saiu na frente, caminhando sem pressa. Atrás delas, as duas garotas trocaram olhares. Os sentimentos dessa mulher por Sasuke são quase tão fortes quanto os meus. Capítulo 389. 18h30 Kishuji, Templo da Boa Fortuna. Claque, claque, claque. Sasuke, tendo acabado de jantar, passeava pelo templo vestindo um yukata branco folgado e tamancos de madeira. Sakura e Karin o seguiam de perto. Era normal que o templo estivesse bem vazio na hora das refeições, mas hoje parecia deserto demais. Eles não tinham visto ninguém desde que entraram. Algo parecia estranho. Sasuke percebeu imediatamente. Suas habilidades sensoriais não eram das melhores, mas ele era forte o suficiente para detectar que havia algumas assinaturas de chakra distintas ao redor do templo. Logicamente, ele não conseguia imaginar ninguém causando problemas na base das forças aliadas Shinobi. Enfrentar a aliança era basicamente acabar com a própria vida, sem chance de descansar em paz mesmo após a morte. Mas este templo ficava bem perto do laboratório de Tobirama. Se uma briga acontecesse e perturbasse o sono de Link, isso seria um problema real. Karin, dê uma olhada no lugar, ele disse calmamente. Karin fechou os olhos prontamente. Alguns segundos depois, marcas do modo sábio apareceram em seu rosto, e ela abriu completamente o olho da mente de Kagura. Instantaneamente toda a área de Kishuji tornou-se transparente à sua percepção. Combinar o olho da mente de Kagura, que já tinha um alcance de dezenas de quilômetros, com o modo sábio significava que ela podia sentir não apenas chakra, mas até mesmo tênues sinais de vida. Ela podia instantaneamente fixar a condição corporal e os movimentos de um alvo, rivalizando até mesmo com o Byakuga em poder. 37 Shinobi no salão principal, conversando sobre alguma coisa. Um deles tem um chakra que eu reconheço. Hein? Karin fez um som de surpresa. Eles me notaram. O outro lado é o terceiro. Svi, Mizukage. O terceiro Mizukage pousou diante deles, com um rosto frio enquanto observava os três visitantes inesperados. Ele não se apressou em atacar, reconheceu o garoto Uchiha que viajava com Link. Um Uchiha.
Por fora, sua expressão permaneceu impassível, mas por dentro ele estava calculando como lidar com isso. E o ninja do tipo sensor, com percepção forte. Aquele estilo de chakra. Uzumaki? Se me reconheceram então. Ele olhou para a garota que enviava discretamente algum tipo de mensagem pela rede da web e disse com voz áspera: "Você não tem autorização para estar aqui em Kishuji. O que pensa que está fazendo? Primeiro, acusá-los de invasão e depois discutir outros assuntos, tática padrão. Sasuke, estou detectando o chakra de vários membros do Templo de Pedra. Este terceiro Mizukage provavelmente se juntou a esse grupo. Além disso, há outro chakra familiar. É o de Kakuzu da Akatsuki do nosso mundo. Uma barreira acabou de ser erguida ao redor do templo. Tenha cuidado." A mensagem de Karin chegou e ela permaneceu no modo sábio, com os olhos fixos em cada assinatura de chakra. Kakuzu? Sasuke sentiu uma pontada de surpresa, mas depois achou que fazia sentido. Se no mundo principal Kakuzu acabou na Akatsuki, aqui no mundo 2, ele se juntar ao Templo de Pedra, um grupo heterogêneo, não seria tão difícil. Isso tornava o Templo de Pedra um lugar para se rir, no entanto. Somente Mizukage 3 e Kakuzu eram definitivamente dois lutadores de nível Kage. Claro, a aliança tinha bastante poder, mas a base era enorme. A maioria dos esquadrões de patrulha eram Chunin e Jounin. Ninjas de nível Kage não eram tão comuns. Se o Templo de Pedra decidisse causar problemas com esse nível de força, a situação poderia ser grave. Você que Sasuke começou. 3 Tomoe em seu Sharingan giraram rapidamente, formando o Mangekyou. Seu tom ficou mais afiado. O que exatamente você está planejando? Seu Susanoo estava pronto. Mesmo no meio da cidade, ele se comprometeria a esmagar qualquer ameaça que se aproximasse de Link. Ao ver as palavras duras daquele garoto, com o Mangekyou Sharingan em seus olhos, o terceiro Mizukage contraiu os cantos do rosto. Por dentro fervia de raiva. Ele havia sido interrogado, derrotado e exilado de Kirigakure por um pirralho mais ou menos da mesma idade. Aquele olhar condescendente era irritante. Recentemente, o quarto Raikage o encarou da mesma forma, e eles acabaram brigando na Terra dos Rios, o que levou a aliança a multar ambos pesadamente. Foi assim que ele acabou trabalhando para uma organização de esgoto, não podia arcar com a pena. Mas agora, enfrentando alguém do círculo de Link. A razão pela qual ele foi forçado a fazer trabalhos paralelos era que o homem que mantinha a paz era aquele monstruoso Hashirama. Ofender Link seria como colidir de cabeça com a aliança. Uma morte rápida talvez fosse mais gentil. Então fúria e medo guerreavam dentro dele, fazendo sua têmpora latejar. Mas mal entendido. Tudo não passou de um mal entendido. O sacerdote careca de Kishuji veio correndo, encharcado de suor frio. Vocês 3 são turistas aqui para rezar? A barreira caiu, Karin notou internamente. Todo o chakra dos membros do Templo de Pedra está desaparecendo. Kakuzu está fugindo para o subsolo a toda velocidade. Devemos persegui-lo? Uma perseguição pela cidade? Sasuke lançou um olhar gélido para o terceiro Mizukage. Havia uma suspeita substancial ao seu redor, mas se Kakuzu, o principal suspeito, já tivesse fugido e a barreira estivesse desfeita, talvez não houvesse necessidade de lutar agora. A técnica do medo do rancor da terra de Kakuzu permitiu que ele se afastasse rapidamente. Capturá-lo seria difícil. Você não pode deixar a base da aliança tão cedo. Eu já notifiquei o esquadrão de execução, declarou Sasuke, enviando tudo o que aconteceu em Kishuji para Tobirama e o capitão do esquadrão Hashirama 2 via rede da web. O Templo de Pedra provavelmente não queria mais existir se estivesse tão perto de Link. Contratar Kakuzu e o terceiro Mizukage significava que alguém os apoiaria financeiramente, e Sasuke pretendia extirpar quem quer que fosse. Não importava se era uma vila ninja ou um indivíduo, precisava ser completamente exterminado. A raiva do terceiro Mizukage se extinguiu imediatamente. A aliança mantinha uma força de segurança e um esquadrão de execução. A força de segurança cuidava do policiamento diário na cidade, composta principalmente por Chunin e Jounin, o que não representava uma ameaça tão grande. Mas o esquadrão de execução era um problema real. Era composto exclusivamente por Jounin de elite, ou ninjas de nível Kage, liderados pelo primeiro Hokage número 2, Hashirama número 2. 2 vice-capitães eram o quarto Hokage do mundo principal, Minato Namikaze, e o Uchiha Shizui, também do mundo principal. Sua jurisdição abrangia toda e qualquer disputa dentro da aliança. Eles tinham enorme autoridade, respondendo apenas a Tobirama. Era basicamente a Ambu turbinada. Juntamente com a rede da web e a mídia para informações em tempo real, além do teletransporte do deus do trovão voador, eles podiam aparecer instantaneamente em qualquer lugar onde houvesse problemas. Da última vez, o terceiro Mizukage lutou contra o quarto Raikage por mais de 2 horas, mas quando a Hashirama 2 apareceu do nada, ele simplesmente o separou sem precisar da liberação de madeira. Ele o separou apenas com taijutsu bruto. É claro que eles tentaram ninjutsu. O homem simplesmente bateu palmas e num piscar de olhos, a liberação de madeira os prendeu como múmias. Drenou seu chakra e os arrastou para a prisão da base da aliança. O terceiro Mizukage tentou moldar chakra para escapar, mas uma silhueta familiar apareceu nas proximidades. Toda a esperança estava perdida. Capítulo 390. 3 dias depois. Segundo mundo, Vila de Konoha, escritório do Hokage. Clique. O recém-promovido quarto Hokage, Mundo 2, Danzou estava sentado com a cabeça inclinada sobre uma pilha de documentos, aparentemente alheio ao fato de que alguém tinha acabado de entrar. Você realmente está correndo um risco ousado, murmurou Danzou do mundo principal enquanto se acomodava na cadeira à sua frente, seu olhar examinando seu colega mais velho. A vila está em apuros, as regras da aliança proíbem os ninjas de lutarem entre si à vontade. Um sorriso irônico surgiu nos lábios de Danzou 2. Você e eu sabemos muito bem como é a profissão ninja. No meu lugar, o que você faria?
Os tempos mudaram, respondeu Danzon sem se esquivar da pergunta, colocando uma pasta que segurava sobre a mesa. Não há necessidade de a equipe de execução vir te arrastar para a prisão, certo? A menos, é claro, que você pretenda desafiar o esquadrão de execução da Aliança como quarto Hokage. Da perspectiva dele, não havia dúvida de que se estivesse operando sob as restrições da Aliança, faria exatamente a mesma coisa, cultivando secretamente uma organização para lidar com o trabalho sujo, evitando o envolvimento direto. Quando se está claramente em desvantagem, confiar apenas na competição honesta é algo que só um tolo faria. Ninjas rebeldes eram ferramentas ideais. Como chefe de Konoha número 2, plenamente ciente de partes das crônicas do Hokage, você recrutaria facilmente certos indivíduos úteis, como o terceiro Mizukage, como Kakuzu. Mas se você falhasse, o resultado era óbvio. A vitória era algo com que todos podiam conviver. O fracasso só era suportável se você tivesse poder de verdade. E aqui na Aliança, Danzou 2 não era forte o suficiente. Para ser justo, as coisas foram apenas azaradas. Em circunstâncias normais, as artimanhas do Templo de Pedra poderiam não ter levado a um colapso imediato. Eles poderiam ter encoberto seus rastros, silenciado Kakuzu em seguida, e isso poderia ter sido o fim de tudo. Em vez disso, o conflito entre Iwagakure e o Templo de Pedra se intensificou primeiro, e então, fatalmente, Uchiha Sasuke tropeçou no encontro deles perto do laboratório onde Link dormia. Isso desencadeou uma série de eventos, levando a Aliança a investigar. Um verdadeiro caso de infortúnio se acumulando, como engasgar com água fria. Claro, parte disso não foi mera coincidência, porque mais certas testemunhas sobreviveriam, causando mais problemas. E a única coincidência foi Sasuke aparecer inesperadamente. Danzou 2 fechou os olhos, respirou fundo, abandonando qualquer pensamento de usar a força, e os reabriu. Mandei o Templo de Pedra provocar Iwagakure porque eles estavam tentando incitar o clã Hyuga a deixar nossa vila. Ele tocou no console da rede para enviar alguma evidência ao seu colega. Você sabe que nada disso realmente prejudicaria Iwagakure, certo? Disse Danzou 1, percorrendo os arquivos. Na verdade, não. O ninja diva tentando influenciar o clã Hyuga não era o mesmo que o próprio Onoki. E se a questão fosse atribuir culpas, na pior das hipóteses, resultaria em uma multa ou em algum bode expiatório levando a culpa. De qualquer forma, aquele ninja diva foi morto pela Ambu antes de deixar Konoha, ou de que outra forma teriam extraído as memórias. Provavelmente Iva estava preparado para difamar Konoha, apagando cuidadosamente todos os vestígios que levassem aos seus altos escalões. Onoki poderia simplesmente alegar que o rebelde agiu sozinho. Então, no final, tudo o que puderam fazer foi puni-lo levemente. Danzon fingiu surpresa ao chegar à última parte da evidência. Continha não apenas as memórias dos ninjas de Iva, mas também algumas de um certo Hyuga. Afinal, isso deu ao material mais poder de fogo, algo que eles poderiam usar contra os Hyuga e Iwagakure. Então, foi um acordo? Ele entendeu. Os outros Danzou queriam trocar benefícios por um veredito mais favorável da aliança. Danzou 2 baixou o olhar. Posso contar minhas próprias memórias, provando que nunca tive a intenção de machucar Link. Você não está em grandes apuros pessoalmente, respondeu Danzou 1, com seriedade. O clã Yamanaka já leu a mente de todos os membros do Templo de Pedra que foram presos. A reunião deles em Kishuji foi pura coincidência, mas seus ataques deliberados aos ninjas de Iva, e os repetidos ataques ao pessoal da Aliança durante missões de resgate no Terceiro Mundo, devem ser punidos. Aproximar-se da localização de Link simplesmente acionou a varredura de memória, que por sua vez revelou todo o trabalho sujo que o Templo de Pedra havia feito para Konoha, atacando ninjas e organizações de outras vilas, roubando recursos raros e jutsus do Terceiro Mundo, em flagrante violação das regras da Aliança. As grandes potências sempre lutaram discretamente, permitindo que as baixas no Terceiro Mundo passassem por acidentes, assim como nos antigos exames Chunin. Mas neste caso, o Templo de Pedra errou ao deixar sobreviventes que levaram a história para a mídia. Provavelmente nem Onoki queria que a notícia explodisse, mas assim que a notícia chegou, ele teve que registrar uma queixa, já que tecnicamente estava certo. A maioria deles enfrentará chakras selados e penas de prisão de 10 a 30 anos, continuou Danzou 1, citando as discussões internas do comitê executivo. Falando com os criminosos presumivelmente era uma forma de intimidação sobre a duração da pena. Quanto a vocês, dada a gravidade, provavelmente ficarão presos pelo resto da vida. No entanto, como você demonstra sinais de remorso, o esquadrão de execução pode lhe conceder uma semana para revelar tudo, além de um mês para escolher seu sucessor como Hokage. Se você demonstrar bom comportamento adicional, por exemplo, nos ajudando a solucionar certos casos, poderá receber uma redução na sua pena. Os olhos de Danzou 2 se arregalaram em um breve choque. Ele entendeu a indireta. Por bom comportamento, eles queriam dizer expor os crimes de outros ninjas. De fato, a aliança tinha inúmeras regras, proibindo conflitos violentos entre ninjas, restringindo a interferência com civis e proibindo batalhas em áreas povoadas. No entanto, eles não podiam vigiar todos 24 horas por dia. Com a rede cobrindo o segundo mundo, qualquer pessoa comum poderia ser informante, mas o terceiro mundo permaneceu sem lei. Todas as aldeias e organizações concordaram tacitamente em resolver disputas ali. Mortes não eram relatadas, assim como nos antigos tempos do exame Chunin. Agora a aliança estava basicamente dizendo a ele para denunciar aquele acordo tácito e acusar outros infratores. Eles até lhe dariam um tempo para reunir provas. Será que... Danzon sorriu levemente sem dizer nada, sem postar nada na rede. Essa é a decisão provisória do Comitê Executivo da Aliança em relação ao caso do quarto Hokage, Shimura Danzou.
Com isso ele se virou e saiu. Eles ainda não perceberam o verdadeiro problema, hein? Ele refletiu enquanto se afastava. A era dos ninjas como ferramentas havia acabado. A aliança havia estabelecido todas essas regras e dado a eles muito tempo para se adaptarem. Agora era a hora de uma limpeza final. A era mudou. O antigo costume ninja nunca mais retornará. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.